todos muito bem-vindos. É com muita satisfação aí que damos início, né, a mais uma iniciativa aqui promovida pelo SIDAERGS. Isso reafirma o nosso compromisso permanente com a capacitação dos associados, de seus colaboradores, no que tange a atualização técnica, que é muito importante, e a defesa de todos os nossos interesses no que tange também a nossa categoria. Inicialmente, queria cumprimentar e agradecer de forma especial o Dr. Estevão, especialista em Direito Processual Tributário, sócio do escritório Deboni Rocha Oliveira e Brown Advogados, grande parceiro, não do SIDAERGS, mas de toda a nossa categoria dos despachantes aduaneiros. Doutor Estevão, receba aí o nosso sincero agradecimento, obrigado, gratidão aí por aceitar o nosso convite, por se disponibilizar, também trazer aí o seu conhecimento e o seu tempo precioso para compartilhar conosco sua experiência, sua visão sobre um dos temas aí mais relevantes da atualidade e transformadores. Gostaria de cumprimentar também os associados, né, nossos colegas despachantes aduaneiros, que são profissionais do comércio exterior, demais participantes que nos acompanham virtualmente nesse final de tarde e início de noite. A presença aí de cada um de vocês demonstra o nosso compromisso que todos temos que ter a evolução para a nossa profissão, que isso aí é muito importante, já que somos demandados diversas vezes aí por capacitação. Queria agradecer também aí a equipe de colaboradores, né, Carlos, que fez a abertura, que trabalha aí nos bastidores para que esse evento aí aconteça com a qualidade que todos nós merecemos aí. Importante aqui eu registrar e justificar, né, a ausência do nosso presidente, Marcelo Clark. Nessa noite aí ele está representando institucionalmente a categoria dos despachantes aduaneiros na cerimônia de posse da nova diretoria da FEComércio Rio Grande do Sul. Ocasião aí que o presidente Luiz Carlos Bon é reconduzido à presidência da FEComércio Rio Grande do Sul. Na mesma solenidade, o nosso presidente novamente vai ser empossado como diretor da FEComércio RS. Isso aqui merece muito ser destacado, tá? Porque essa representação institucional demonstra o reconhecimento da seriedade, da credibilidade e dessa atuação que está sendo sempre e todas as vezes propositiva pelo SIDAERGS, que tem construído aí, ao longo desses anos, essa presença nesses espaços que nos são concedidos. Eu acho que estarmos ocupando esses espaços estratégicos aí dentro de uma federação que é vinculada à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, significa o fortalecimento da voz de nós, despachantes aduaneiros, que participamos desses ambientes onde as decisões são discutidas. Garante que as nossas demandas e as demandas da categoria, né, sejam representadas no mais alto nível. Que existem fóruns de discussão que são do setor produtivo brasileiro. E nós estamos presentes porque participamos aí dos conselhos, das diretorias dessas federações. Vindo aqui a questão da reforma tributária, ela representa hoje, acredito eu, uma das maiores transformações nesse ambiente de negócios que nós estamos inseridos. Muito mais do que substituir tributo, a gente fala aí de mudança de processo, revisão de conceito, adaptação de sistema, criação de novas obrigações acessórias que nos preocupa e uma nova forma de relacionamento nós, contribuintes, com a administração tributária. E nós temos aí expertise em estarmos atuando junto com a administração tributária todo dia. E eu acho que essas mudanças aí acabam impactando diretamente, né, a nossa atuação como despachantes aduaneiros, que conectamos empresas ao comércio internacional, garantindo segurança jurídica, que hoje é o que a gente trabalha todo dia, previsibilidade, segurança jurídica e conformidade, para a eficiência de todas as operações. Acho que as dúvidas que elas vêm acontecendo, né, é a emissão da nota fiscal eletrônica, impactos operacionais, como funciona o novo modelo tributário, o que muda com o CNPJ técnico. A gente vê lá no grupo entrar lá um comunicado do CNPJ técnico, que a obrigatoriedade foi prorrogada para 2027. Muita gente nem entende o que é. E eu acho que esse momento aqui é importante para nós sanarmos esse tipo de dúvida. Quais são as novas responsabilidades atribuídas para a categoria e para o despachante aduaneiro, para nós podermos aí atuar, como eu comentei anteriormente, no campo da conformidade.
Então, são inquietudes naturais, né, que exigem uma interpretação técnica, lógico, uma experiência prática e muito estudo. Por isso que a gente tem e vai promover encontros como este agora, da reforma tributária, para buscarmos compartilhar conhecimento, gerar segurança, preparo e fortalecer principalmente o despachante aduaneiro. Doutor Estevão reúne aí sólida experiência acadêmica, profissional, acompanha de perto essas discussões envolvendo a reforma tributária, os impactos jurídicos, operacionais, empresariais, enfim. Então, a gente tem absoluta convicção, por isso que ele foi convidado para estar aqui hoje, que essa vai ser uma noite de muito aprendizado, esclarecimento e a construção de conhecimento, que é o mais importante para todos nós. Doutor Estevão, em nome do Staergs, aí, muito obrigado pela sua presença, ratificando as minhas colocações anteriores, pela parceria de sempre do senhor, doutor Alessandro, enfim, de toda a sua equipe, que é uma grande parceira, não apenas do sindicato, como eu comentei, mas dos despachantes aduaneiros e da sua categoria. Então, sua disponibilidade vale ouro. O senhor compartilhar conosco o seu conhecimento aí não tem preço, tem um valor imensurável aí. A palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi realizado pelo nosso presidente, Marcelo, com o intuito de compartilhar com vocês as modificações que estão por vir a partir do ano de 2027. Umas já estão, inclusive, acontecendo. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-presidente, Fábio Cioca, que teceu excelentes, valiosas palavras da minha pessoa quanto ao escritório, e agradecer e cumprimentar todos presentes aqui nessa live. Primeiramente, antes de adentrarmos no mérito da palestra, o intuito aqui, avançado junto com o nosso presidente Marcelo, foi trazer informações, buscar e discutir, debater informações, especialmente a que seja a que atinjam os despachantes aduaneiros e não as pessoas jurídicas, e sim as pessoas físicas. Então, o nosso objetivo aqui é tratar, sanar, debater dúvidas e modificações que vão atingir que irão atingir os despachantes aduaneiros a partir de 2027. Tá? Não vamos tratar hoje sobre questões de pessoa jurídica. Tá? Talvez no segundo momento faremos uma palestra a respeito. Tá? Mas hoje a ideia em si é atender e trazer conhecimento para o despachante aduaneiro. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Para nós começarmos o trabalho aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu só um minutinho aqui. Vocês estão vendo a palestra ali, o slide? Eita, doutor Alessandro. Doutor Alessandro, desculpa, doutor. Estão vendo o slide aí? Todos os slides. Tá. Perfeito. Então, assim, nosso objetivo, então, é esclarecer uma dúvida. A ideia da palestra surgiu de uma dúvida no qual se debatia sobre a necessidade de nota fiscal eletrônica, GRH e CNPJ-PF para despachante aduaneiro. Né? Quando surgiu a necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica a partir de 2027 para despachante aduaneiro, e no primeiro momento se pensou, então a GRH não será mais necessária. Né? E aí se discutiu sobre a questão que o senhor chamou de CNPJ técnico ou CNPJ-PF, discutiu da necessidade de será que haverá necessidade da emissão do cadastro para os despachantes aduaneiros? Né? Então, por conta dessa dúvida que surgiu
em relação a essa situação, nós convencionamos com o Marcelo fazer essa palestra buscando informá-los a respeito das mudanças e da continuidade da obrigação ou não, que nós vamos ver no decorrer da palestra, em relação à GRH. Tá? A reforma tributária, ela faz uma modificação significativa no que diz respeito à tributação. Tá? Atualmente, o nosso sistema, ele tributa pessoas jurídicas, né? A necessidade de emissão de nota fiscal, ela decorre, é obrigação da pessoa jurídica. A pessoa física, ela não tira nota fiscal. Ou ela faz um recibo de pagamento autônomo, ela faz um recibo, mas ela não emite nota fiscal. No entanto, a reforma tributária mudou o centro da obrigação do serviço e dos bens para a pessoa que presta o serviço. Né? Então, não necessariamente uma pessoa física ou jurídica será obrigada a tirar nota fiscal por conta de simplesmente ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Mas sim por se enquadrar nos conceitos de prestação de serviço ou de venda de bens. Tá? Então, o paradigma mudou quando a nota fiscal era necessária tão somente para a pessoa jurídica, hoje passa a ser necessária para a pessoa física também. Tá? Então, houve uma mudança do centro do olhar da legislação tributária. Tá? Por conta do quê? Por conta da necessidade da criação da questão do contribuinte dos impostos novos, IBS e CBS. Tá? Então, como eu estava dizendo, o ponto central é a operação de prestação de serviço ou venda de bens, né? É a própria atividade econômica. Então, se antes a nota fiscal era uma obrigação tão somente da pessoa jurídica, a partir de 2027, quem prestar uma atividade econômica pode ser obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica. Tá? Conceitos, né, básicos, né? Quem é o fornecedor, né? É quem presta o serviço, é quem presta a atividade econômica. Né? O adquirente, né? Quem adquire, quem adquire um serviço ou um produto. Né? O importador, né? É um sujeito mais conhecido para vocês do que, inclusive, para mim, né? Que faz a importação de produtos e de serviços. Tá? Então, por conta dessa modificação que a legislação trouxe, de mudar o centro para a atividade econômica e não para a pessoa jurídica ou pessoa física, que está nascendo a necessidade da pessoa física emitir nota fiscal eletrônica. Tá? Mas por que isso? Então, nós mudamos o centro, então, é a atividade econômica. Tá? E qual atividade econômica qual atividade econômica que vai ser tributada, que vai ter a obrigação de emitir a nota fiscal, que vai servir de base, né, para IBS e CBS. Tá? Então, são prestações, prestação com habitualidade. O que é habitualidade? O que não é isolado, né? Por exemplo, se a pessoa física prestou alguma atividade como autônomo, né, e uma vez no ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, essa pessoa certamente ela não vai ser obrigada a emitir a nota fiscal, né? Ela não vai ter obrigação de ter cadastro no CNPJ PF, tá? Mas se a prestação é habitual, é rotineira, é mensal, semanal, sim, esta pessoa será obrigada a prestar, a emitir nota fiscal, né? Atividade econômica, atividade profissional, né? Advogado, despachante, até mesmo um pintor, se a sua atividade é habitual e é econômica, também vai ser obrigado a tirar a nota fiscal eletrônica, né? E aí tem uns conceitos, né? Volume que caracteriza, né? Qual o volume? É o habitual, é a quantidade. Tem até um conceito de
que escaparia isso seria o nano empreendedor, né? Que não vem ao caso, que ele fatura um valor tão pequeno, metade da MEI, que ele não se enquadraria para emissão de nota fiscal, né? E a outra questão é, você prestou um serviço para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem direito vai utilizar o crédito de IBS-CBS, então isso gera a obrigação, tá? Por que o despachante aduaneiro se enquadra nos conceitos legais, né, nos conceitos estabelecidos pela legislação? Bom, a atividade despachante ela é regulamentada por lei, né? Então, a pessoa física exerce a atividade, né? É um serviço técnico e remunerado, né, habitual, né? Não é um serviço que é prestado uma vez por ano, né? Esporadicamente. Não, dia a dia o despachante aduaneiro está prestando o serviço dele, né? Quem presta serviço são pessoas prestar o tomador de serviço é uma pessoa jurídica que é contribuinte também de IBS-CBS, tá? E aqui está a primeira questão e uma grande dúvida. Então, o despachante aduaneiro vai virar uma pessoa jurídica? Não. O despachante aduaneiro, ele não vai virar uma pessoa jurídica, né? Simplesmente, como nós falamos, a emissão da nota fiscal eletrônica decorre da atividade habitual, atividade econômica habitual, né? E não necessariamente de ser uma pessoa jurídica, tá? O documento fiscal eletrônico, tá? Que é a nota fiscal eletrônica, tá? É uma obrigação criada pela Lei Complementar 214 de 2025, que é a Lei da Reforma Tributária, e ela traz como requisitos, como toda nota fiscal, né, tem que cadastrar o CNPJ da empresa que toma o serviço, cadastrar os índices as alíquotas de IBS-CBS, que hoje é 0,1% e 0,9%, o crédito, o valor do crédito, né? Enfim, todas as informações básicas do serviço prestado, tá? E a GRH vai continuar sendo necessária. Aqui a consideração, aqui foi o questionamento que nos trouxe essa palestra, né? Será que é necessário? Sim, é necessário, né? A GRH ela é criada um decreto, né? Um decreto que todos conhecem, o 2472 de 88, né? Que determina o recolhimento dos honorários do despachante aduaneiro através da emissão da GRH, né? Disciplinada pelo RIP, que é o regimento do imposto de renda, tá? Onde trata da forma de recolhimento de imposto de renda da pessoa física do despachante aduaneiro. Então, o entendimento é que a lei que criou a reforma tributária e a obrigação de emissão de nota fiscal, ela não contradiz, ela não revogou a lei que criou a obrigação da GRH, tá? Então, são dois documentos que vão coexistir, dois documentos necessários a partir de 2027, quando o despachante aduaneiro exercer a sua atividade econômica, tá? Então, é uma coexistência, como eu estava falando, entre os dois documentos. A GRH, que serve para recolhimento, a GRH, que serve para, em relação aos honorários do despachante aduaneiro, com a nota fiscal, tá? Então, é um único serviço com dois documentos que são documentos complementares, sem revogação expressa ou incompatibilidade entre os dois documentos, tá? Qual que é a orientação a respeito
recomendado para todos a partir de 2027. Primeiro, como nós falamos acima, a emissão da nota fiscal, com cadastro tomador de serviço, com os valores, com as alíquotas de IBS e CBS. O despachante vai fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. No segundo momento, vai emitir a GRH junto ao sindicato. Neste momento, vai se abrir um campo para a vinculação do número da nota fiscal junto à GRH, vinculando os documentos, tá? Criando a obrigação, obviamente, de arquivar esses documentos. Aqui, a questão operacional, como muito bem mencionou o Fábio Sioca, o sindicato tem a ideia de unificar esses documentos. Hoje, a GRH é emitida no site, lá no site do SDAERGS. A ideia é que seja emitida também a nota fiscal. Estão sendo feitos os estudos a respeito dessa possibilidade de que o despachante entre no site do sindicato, faça a emissão da nota e, consequentemente, a GRH. Então, a ideia do sindicato é trazer esse suporte ao despachante e que possa, em um único local, emitir ambos os documentos, né? Existem ainda regras a serem editadas, mas há um estudo por conta do sindicato para permitir a emissão da nota fiscal de RH no site, né, facilitando a emissão e a cobrança dos honorários dos despachantes, tá? A questão do CNPJ, pessoa física, né, ou o CPF, o CNPJ técnico, né? O despachante aduaneiro, por conta dessa inscrição como um CNPJ, pessoa física, ele não vai se tornar uma pessoa jurídica, ele não vai se tornar uma sociedade, não muda nada em relação à condição dele de pessoa física. Por exemplo, nós temos outros casos na legislação idênticos. Muitas pessoas imaginam que um condomínio de apartamentos é uma pessoa jurídica. E, na verdade, ela não é. Ela é uma empresa que não tem, apesar de ter um CNPJ, ela não tem esse condão, né? Ela não tem essa característica. Tanto é que qualquer renda recebida pelo condomínio, ela tem que ser rateada entre todos os condôminos e tributado na pessoa física, tá? Então, o cadastro ele vai servir para a emissão da nota fiscal eletrônica, tá? Não tornando o despachante aduaneiro uma pessoa jurídica, tá? Servindo apenas para integração do cadastro do IBS e do CBS, tá? Então, repito, o cadastro no CNPJ pessoa física não vai tornar o despachante aduaneiro pessoa jurídica. Tão somente vai ser necessário para a emissão da nota fiscal eletrônica, documento necessário para recolhimento do IBS e do CBS por conta da legislação. Tá? Como já mencionou o Fábio Sioca, era para julho essa obrigação de inscrição no cadastro CNPJ pessoa física e foi prorrogado para janeiro de 2027. As notícias que temos é que muito provavelmente será prorrogado novamente, tá? Estamos aguardando informações a respeito do cadastro, né? Está sendo desenvolvido pela Receita Federal esse cadastro. Atualmente, então, não se sabe como proceder a respeito. Então, aguardamos as orientações da Receita, tá? Em relação às alíquotas de CBS e IBS, nós temos hoje fixa a alíquota de IBS no próximo ano, mas CBS, por exemplo, tem uma estimativa de 7,8%, 8,2%, 8,8%, mas
nós não sabemos quanto ela vai ser, aguardando também informações da Receita Federal a respeito das alíquotas, tá? O que sabemos até agora é que a partir de 2027 vai haver a extinção do PIS e COFINS, tá? E progressivamente o ISS e o ICMS vão deixar de existir, sendo superados na integralidade pelo CBS e o IBS. Tá? A questão, não existe riscos de não adequação, né? Bom, vai ser obrigatório, então, a partir de 2027, não se sabe exatamente de que forma, a emissão da nota fiscal eletrônica, né? O despachante vai ter que ter cuidado ao emitir, né? Repito, a ideia do sindicato é fazer essa emissão junto ao site, mas há ainda um estudo a respeito de como como deve se proceder a respeito, na medida que, a princípio, as notas fiscais elas vão ser emitidas num portal federal, né, e não mais em cada prefeitura, tá? Ambos os documentos serão complementares, GRH e nota fiscal, e há necessidade de um cuidado especial. Por isso, a ideia de que esses documentos sejam emitidos de uma única vez, guardando essa correlação entre CNPJs, valores, informações do serviço prestado. Tá? Plano de ação para a categoria, né? Enfim, mapear tomadores de serviço, padronizar as notas fiscais, né? Testar emissor, preparar a documentação, né? Treinar o despachante. Esse é o trabalho que está sendo feito hoje, né? Pela diretoria na busca de prestar esse serviço para vocês de emissão de nota fiscal eletrônica, tá? Então, está se buscando, mapeando como fazer e buscar uma padronização e facilitando a emissão e a cobrança dos honorários dos despachantes aduaneiros, tá? E, obviamente, assim que essa solução estiver pronta, todos vão ser comunicados, vai ser feito treinamento para que se possa chegar a 2027 com todas as informações, tá? Mas a dúvida inicial, né, a dúvida inicial que nos trouxe hoje essa palestra era: será que o despachante aduaneiro vai permanecer com a obrigação da GRH? Será que o despachante aduaneiro ele deixa de ser pessoa física por conta do CNPJ, pessoa física? Será que o despachante aduaneiro terá a obrigação de emissão de nota fiscal eletrônica? E sim, o despachante aduaneiro não passa a ser pessoa física, não passa a ser pessoa jurídica, desculpa, mas terá a obrigação de fazer o cadastro da nota, o cadastro no CPF, CNPJ, pessoa física, para a emissão da nota fiscal eletrônica. Havendo a coexistência dos dois documentos, da nota fiscal eletrônica e da GRH, uma vez que a lei que criou a obrigação da nota fiscal eletrônica e a contribuição de IBS e IBS não revogou a lei que cria a necessidade da emissão da GRH para cobrança de honorários despachantes aduaneiros. Por conta dessa situação, da necessidade da coexistência dos dois documentos, de uma conformidade dessas informações, tá? Que o sindicato está buscando uma solução técnica para poder assessorar a todos no momento da emissão, no momento da obrigação Desculpa, no momento estava fechando a tela ali. Por isso que o sindicato está buscando uma solução para que vocês possam emitir junto ao site
a GRH e a nota fiscal eletrônica. Então, essas são as considerações que eu queria passar para vocês, né, a respeito da nota fiscal eletrônica, CNPJ, PF e pessoa jurídica. Pois não, Fábio? Acho que eu não sei se o senhor já vai abrir para perguntas. Eu gostaria que o Carlos coordenasse aí, cara. Tá aí, porém, né, Carlos? Tá, aí tu coordena. Eu tô na fila, então, já. Doutor Estevam, parabéns aí pela explanação. Eu acho que quando nós falamos em reforma tributária, esse é um assunto que entrou agora e trouxe muita inquietude, pelo menos para mim, tá? Nós tivemos uma notícia que entrou no grande grupo nosso ali dos despachantes aduaneiros e eu conversei com o presidente. Eu digo, olha, esse é um assunto pertinente à categoria e antes que surjam algumas dúvidas e que nos demandem como sindicato, eu acho que nós temos que trazer aí um profissional da área para poder elucidar, né, esse assunto. E dentro da sua explanação, lhe parabenizo, acho que o senhor tem muita propriedade aí para tratar do tema. Quando a gente fala aí de CNPJ técnico, tá? Nós nos referimos a uma adaptação cadastral, pelo que eu entendi, que acompanha a reforma tributária. Para mim ficou claro porque ele quer vincular aquela nota fiscal técnica lá que é o CNPJ técnico, ao CPF. Acho que muito por conta do ingresso da IBS e da CBS. Então, eu vejo que é um novo modelo de identificação dos contribuintes, é uma modelação preparada aí para suportar essa arquitetura digital do novo sistema tributário brasileiro que entra aí e que está entrando, né, de uma forma bem cadenciada. E, na verdade, eu acho que a gente fala muito dessa proposta para permitir que o fisco tenha uma visão mais precisa e integrada das operações econômicas, no nosso caso. Seria algo, pelo que eu entendi, direcionado a estabelecer uma identificação cadastral que venha dialogar com os documentos fiscais eletrônicos, porque eu estou fazendo uma GRH e eu vou ter que fazer uma nota fiscal no CNPJ técnico, né? Então, essa comunicação aí, ela vem com os sistemas de apuração da IBS e da CBS, e com os responsáveis, lógico, pela operação. Daí seria a pessoa prestadora de serviço. Eu entendi dessa forma. Eu não sei se eu confundi, doutor Estevam, né? Que na prática isso aí vai significar uma maior rastreabilidade, né? Por isso que eles estão proporcionando essa mudança estrutural desse CNPJ técnico vinculado ao CPF do prestador de serviço. Eu entendi dessa forma, me corrija se eu estou equivocado. Não. A ideia é essa. O que é o CNPJ, né? Todos falam, mas talvez acabamos não nos perguntando, né? Vamos falando da sigla anos e anos, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? E até o nome que está sendo dado, CNPJ-TEC ou CNPJ-PF, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de Pessoa Física, né? Isso acaba, as dúvidas surgem a partir daí, mas na verdade é um mero cadastro que a pessoa física que presta serviço habitual, né, em determinada atividade econômica, regulamentada ou não, mas específica, terá a obrigação de fazer. E essa obrigação, ela surge por conta de dois aspectos. Primeiro, a emissão da nota fiscal eletrônica, tá? E a segunda é a questão dos créditos de IBS e CBS. Falando rapidamente, né, todos ao mesmo tempo que são empresários, ou a grande maioria que é empresário, também, que é despachante aduaneiro também é empresário. Existem diversos regimes tributários no Brasil, né? Eu tenho o regime do lucro presumido, tenho o regime do lucro real, opção do simples, tenho MEI, né? Então, tem uma série de regimes tributários no Brasil. Por exemplo, tem o regime hoje ainda vigente do recolhimento de PIS e COFINS não cumulativos no regime do lucro real, no lucro presumido não,
A grande diferença é assim, eu aproveito o crédito, no lucro real eu consigo aproveitar crédito de PIS e COFINS de operações anteriores com uma alíquota maior. No lucro presumido, a alíquota é menor, mas não aproveito o crédito. Essa discussão, que é uma discussão desde que existe a legislação a respeito de PIS e COFINS, essa discussão não vai existir mais, porque todas as empresas vão ter crédito de IBS e CBS, vão recolher, mas vão ter crédito, né? Então, a ideia é padronizar o recolhimento e a escrituração desses créditos. Por isso, esse CNPJ-PF, esse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para a Pessoa Física, mas é um mero cadastro, que ele não vai alterar em nada a condição do despachante aduaneiro. Perfeito. O despachante aduaneiro ele não vai pagar, vai ser retido o valor, né? Ele vai ser retido o valor e quem faz o pagamento é a pessoa jurídica para quem ele presta serviço. Mas, sim, vai ser descontado do valor bruto as alíquotas de IBS e CBS que, porventura, estiverem em vigência na época da emissão da nota fiscal. Eu acho que é importante destacar também, né, doutor Estevam, que está tudo muito nebuloso ainda no que tange a reforma tributária. Algumas coisas elas estão bem claras, e como nós estamos aqui falando especificamente de pessoa física, a gente cai num funil também que tem muita coisa se modelando, né? E acredito que ela vai ser ajustada ainda em normas infralegais, né? Me corrija se eu estou direcionando de uma forma equivocada aqui a condução da fala. Então, muita coisa pode acontecer ainda na frente que nós ainda não estejamos sabendo. Perfeito. Toda a norma tributária, né, ela tem que ser estabelecida através de lei complementar, né? E nós temos a lei complementar inicial 2014 de 2025 que estabeleceu a reforma tributária, alterou o Código Tributário e outras legislações. Existem uma série de regulamentos, tem o Conselho do IBS-CBS, tem uma série tem legislações do Senado Federal, né? Tem órgãos da Receita Federal, como ninguém sabe até hoje como vai funcionar esse CNPJ, PF, né? Então, assim, estamos no aguardo das informações, né? E esperamos que isso saia o quanto antes para que nós podemos nos preparar. Como eu disse, o Marcelo nos solicitou um estudo a respeito da necessidade, né? Se haveria necessidade da GRH e da nota fiscal eletrônica, se uma substituiria o outro, né? Com o intuito de que o sindicato, se houver condições técnicas, porque se houver condições técnicas, nós estamos aguardando na regulamentação, né, prestar mais esse serviço para o associado. Doutor Estevam, tudo bem? Olhando sobre a ótica agora do cliente do despachante aduaneiro, né? Ou seja, o importador e o exportador. Hoje o despachante aduaneiro, enquanto autônomo, ou seja, pessoa física, né? Ele entra para o importador e exportador na folha de pagamento, devido ao INSS e tudo mais, né? Nesse primeiro momento, tem algum avistamento em relação a isso? Vai mudar? Não, nada muda. Se o despachante aduaneiro continua pessoa física e não jurídica,
vai continuar a obrigação do recolhimento do INSS junto à folha de pagamento do prestador, do tomador do serviço. Prevalece, então, nada vai mudar. Prevalece a relevância da GRH, então, isso, né? Permanece a obrigação da GRH e, né, o recolhimento do INSS junto à folha de pagamento do tomador de serviço. Perfeito. Não vai ter outro imposto, a não ser o imposto de renda da pessoa física, que já é pago hoje. Tá? Não vai ter mais nenhum imposto além desses dois impostos. Veja, eles têm a mesma base de cálculo, né? É o mesmo valor, né? O valor recebido, percebido pelo serviço prestado, pela atividade econômica desenvolvida, é o mesmo, né? Só que a base é a mesma, mas sobre a emissão da nota fiscal vai ter retenção de IBS e CBS. E a GRH tem o percentual dos honorários, tem o percentual que fica para o sindicato. São documentos que coexistem, mas eles têm a mesma base de cálculo, mas são dois documentos diferentes. Doutor Estevão, só para tentar colaborar, eu acredito que a dúvida que tenha sido questionada ali naqueles questionamentos anteriores ali, é que quando nós falamos da nota fiscal, essa vinculada ao CPF, né? E aí a gente faz a GRH e vai ter lá, fazendo a GRH, vai ter a nota fiscal vinculada, pelo que eu entendi isso aí. E aí vai ter a retenção do IBS-CBS. Então, o pessoal ficou na dúvida mas eu vou recolher o imposto de renda e ainda vai reter IBS-CBS. E ainda vai ter questão lá, né? Então, por isso que eu acho que esse é o questionamento que o pessoal colocou no chat aqui, mas acredito eu que seja esse o questionamento, né? Eu vou pagar o imposto de renda retido na fonte e ainda vou ter vão reter lá na nota fiscal, na GRH, que vai estar vinculada à nota fiscal, o IBS-CBS. Sim, essa é a obrigação criada pela legislação. Além do imposto de renda de pessoa física, despachante aduaneiro, atividade despachante aduaneiro vai ser tributada com IBS-CBS. É mais um imposto a ser pago pelos prestadores de serviços, inclusive os despachantes aduaneiros. Isso aí seria, eu acho que uma questão até para o senhor, como advogado, se o senhor for atuar na pessoa física, né, doutor Estevão? Eu acho que se o senhor advogasse na pessoa física, o senhor estaria, eu acho que na mesma guarda-chuva tributária. Com certeza. Hoje, o advogado pessoa física, né, eu 25 anos tenho pessoa jurídica, eu sempre emito nota, mas nota de pessoa jurídica. Mas se eu recebesse alguns honorários, o advogado que recebe honorários hoje, ele não precisa emitir documento nenhum, ele faz a declaração junto ao imposto, o ajuste anual de imposto de renda. Eu recebi R$1 milhão, a alíquota 27,5%, está aí o imposto para ser pago. A partir de 2027, o advogado pessoa física é uma atividade habitual, é uma atividade regulamentada e é uma atividade econômica. Para quem tomar o serviço do advogado, seja pessoa física ou jurídica, vai ter a obrigação vai ter a necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica. É para todas as categorias que prestam serviço. Até um pintor habitual terá a obrigação de ter um CNPJ PF, salvo se ele for, a exceção que a legislação está falando do nano empregador, que fatura menos metade da MEI.
né? Então, não, que não é o caso. E vai conseguir acumular crédito, doutor Estevam? Sim, né? Ele vai ter esses débitos e créditos, né? Eventualmente, se tu receber uma nota fiscal, vai poder fazer essa contabilização. Por isso, porque se fosse CPF com CPF, isso não teria como a Receita cruzar essas informações, mas como vão ser CNPJs, um cadastro específico, aí a Receita vai conseguir cruzar essas informações. Então, se você não é só o ônus, né? Entendo. Sim. Tem o ônus e tem o bônus do crédito. Por exemplo, muito se fala que a carga tributária está sendo muito elevada. Primeiro, não sabemos nem as alíquotas ainda, né? Os estudos que nós estamos fazendo com uma alíquota sugerida de 8,2, de muitas empresas que são do lucro presumido, a carga tributária está ficando menor, porque eles não, por exemplo, eles não se aproveitavam de crédito PIS/COFINS e eles vão passar a se aproveitar a partir de 2027. Claro que cada empresa é uma empresa que sofre. O meu escritório aqui, que ele é lucro presumido, que ele praticamente só recebe, né? Todos os advogados são sócios, minha despesa é básica, pequena, aqui eu não vou ter uma alteração. Aqui talvez a minha carga tributária vai ser muito maior, mas para quem tem operação, né, a carga tributária vai ser igual ou menor. Então isso vai depender de alguns regulamentos que ainda estão por vir, mas também da especificidade de cada atividade. Perfeito, entendi. Obrigado, doutor Estevam. Quando se emite uma nota fiscal, vamos trabalhar com um valor de R$1.000. Vai ser colocado lá, serviço prestado R$1.000, alíquota de CBF, vamos botar de IBS e IBS, vamos botar um total de 10%. Então, se botar R$1.000 menos 10%, o líquido fica 900. O cliente vai te pagar 900. E ele fica a obrigação de recolher o crédito lá quando ele pagar o IBS e IBS dele. Então, você já recebe o líquido. Assim funciona a emissão de nota fiscal. Quanto tempo vai se creditar de eventual valor? Não existe regra a respeito disso. Tá? Empresas, atualmente, se nós pensarmos em PIS e COFINS, o acerto é mês a mês. Tá? No final do mês, tu tem um débito e crédito. Né? Imaginamos que vai ser assim, no final do mês, um débito e crédito. Você emitiu tantas notas fiscais, tem um crédito, né, para quando você receber no próximo mês, não ter que fazer essas retenções. Mas nós não sabemos como é que vai ser o personalizado. Mas, a princípio, é um caixa mensal. Né? Se tu acumular créditos, vamos imaginar que você só tenha a obrigação, não compre nada, não tome nenhum serviço, você só preste serviço. Tá? Você não tem crédito algum, você vai acumular um crédito. Aí vai ser um problema que não tem solução ainda. Né? Pessoas jurídicas, atualmente, com crédito PIS/COFINS, se faz um perder-compra na Receita Federal, 30, 60 dias, 90, está liberado esse crédito. Né? Mas eu não posso dizer que assim vai ser operacionalizar com créditos tomados, eventuais créditos de CDS e BS. Com licença, doutor Estevam, eu que estava fazendo essa pergunta. Se o meu cliente, o tomador do serviço, não paga os impostos, eu consigo me acreditar igual? Vamos lá, eu entendi, eu estava lendo a tua pergunta agora aqui no chat. Primeiro,
você não vai ter créditos. Veja, quando tu emitires uma nota fiscal, tu está pagando um imposto. Não é um crédito. Você paga para a Receita por prestar o serviço. Você terá um crédito quando você contratar alguém que vai lhe prestar um serviço, e aí assim você terá um crédito. Mas, na verdade, não é um crédito, você está pagando o imposto. Da pessoa, o imposto de renda de pessoa física. Tu não tem crédito nenhum, tu paga o imposto. Claro que tu faz um ajuste anual, né? Então, assim, esse imposto é um valor pago pela atividade, certo? Então, assim, tu vai ter crédito na medida que alguém me prestar serviço. E aí que eu digo que uma hora teria que ser feito esse encontro de contas. Vamos imaginar, contratou um advogado e ele emitiu uma nota, tu tem um crédito para contigo, que talvez tu vai poder compensar com os teus débitos da emissão da tua nota fiscal. Mas a tua nota fiscal, ela não gera um crédito, ela gera um débito. Emitiu a nota de o valor dos honorários 1.000, vai receber 900, vai ser retido, que chama retenção na fonte. A outra parte já vai ter a obrigação. E alguém perguntou se essa pessoa, aí tu perguntaste também se essa pessoa não recolher esse imposto. Sim, tu tem direito não ao crédito, vai ser feito, esse débito ele computado para ti, como se tivesse pago o imposto, gerando para o terceiro a obrigação. Então, se ele não paga, se o teu tomador de serviço não paga o imposto retido, a obrigação é dele, a Receita vai cobrar dele, e não de ti. Tá? Então, tu tem essa tranquilidade que, ao não receber esse valor, você passa a obrigação para o tomador de serviço. Atualmente, existe uma discussão de PIS e COFINS e de outros impostos. Se não é retido, você recebe o valor integral, você tem a obrigação de recolher essa DARF. Mas eu acredito que o sistema não vai permitir essa situação no futuro. Tá? Mas, repito, tu vais emitir a nota fiscal e vai receber um valor a menor, passando a obrigação. Só vai ser um crédito se contratar um prestador de serviço. E aí sim, em algum momento tem que ser feito essa compensação com o que tu tem de crédito, que tu tem de débito na emissão da tua GRH e da tua nota fiscal. Conseguiu entender, Dani? E, doutor Estevão, na verdade, a gente vira fiscal do fisco também, né? Porque eu vou cobrar a nota do cara para gerar um crédito para mim. Eu emito a nota, eu vou pagar o imposto, mas para mim gerar um crédito, para mim fazer o ajuste anual lá no final, eu vou pedir, doutor Estevão, preciso de uma nota, porque eu tenho que gerar crédito para mim. Nós estamos imaginando que esse ajuste tem que ser mensal, assim como é o PIS e COFINS atualmente, né? Mas nós não sabemos como é que vai ser regulamentado isso, né? E como está dizendo a Dani ali no chat, sim, vocês mais um imposto para vocês, é um imposto a mais. Por isso a dúvida que se criou: será que vai ser obrigatória a GRH? Por isso se criou, tem mais um imposto, qual deles? Vamos continuar retendo imposto de renda na pessoa física? Se criou essa dúvida, um imposto substitui o outro, né? Não, infelizmente, é mais um imposto a ser pago por conta da lei da reforma tributária. Não. O que eu disse é que o despachante, a tributação sobre a atividade, com a incidência de IBS, CBS, é um débito, não um crédito. Então, você paga um imposto sobre uma atividade.
Um crédito seria se você contratasse alguém, né? Estás pagando um imposto, você tem um valor e está pagando uma parte, o seu sócio é o governo, como o pessoal costuma dizer. Então, você já vai estar pagando para o governo uma parte. É outro imposto, é mais um imposto, mas não temos um livro caixa, porque quem tem livro caixa, né? Eu não sei se algum dos despachantes usam o livro caixa, ele tem débito e crédito, né? Tem valores que ele pagou, retenções, e valores que ele recebeu. Aí tem o sentido do livro caixa. Isso não vai ser, não vai existir. O que pode existir é uma compensação de débito e crédito numa tomada de serviço e na prestação de serviço que vocês fazem com o despachante aduaneiro, junto ao sistema da Receita, por isso a necessidade desse CNPJ PF. Mas, repito, não é um crédito, é um débito, é mais uma obrigação que vocês têm em relação aos honorários de despachante aduaneiro. Isso aqui mostra, lá naquelas falas pretéritas, no advento da reforma tributária, que nós escutávamos muito a desoneração da indústria e o ônus para o serviço. Isso aí é uma prova real do que falavam lá atrás, né, doutor Estevam? Com certeza. E não é só do serviço, né? Eu não quero levantar bandeiras, mas a questão está sendo agravado, né? Sendo onerado o serviço e o patrimônio, né? A lei da reforma tributária, ela criou a possibilidade de aumentar a alíquota de ITCD sobre doação ou morte. Morte é o caso de inventário, doação você entrega um bem, transfere um bem em vida para filhos ou para quem quer que seja, ou cônjuge, enfim, né? Atualmente, a alíquota, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a alíquota máxima é 6%. A reforma tributária possibilitou até 16%. A ideia, sim, é desonerar a indústria com a questão de crédito para todas as atividades de IBS e CBS, que hoje não existe, né? Hoje tem uma distinção entre lucro presumido e lucro real. Mas também estamos com estudos de que não vai desonerar tanto assim a indústria, né? Essa é a ideia, né? Mas na realidade, o que está sendo onerado é o serviço e o patrimônio, fortemente. A Dani está perguntando como assim o patrimônio. É a questão de patrimônio quando você doa um imóvel, doa um bem, um dinheiro para alguém, tem um imposto. E esse imposto está sendo aumentado a partir de 2027. A possibilidade está... O ITCD é Imposto de Transmissão, Causa-Morte ou Doação. Esse imposto é sobre o patrimônio de quem morre e de quem doa. Há a possibilidade das alíquotas partirem de 6% para 16%. Não existe uma obrigação de imposto sobre patrimônio, até já se cogitou isso, não é o caso. Tá? Hoje, a tributação do patrimônio, a pessoa física viva, né, quiser essa atividade, o único imposto que ela paga, hoje, atualmente, é o imposto de renda da pessoa física com ajuste anual. Esse imposto, aumento de imposto sobre patrimônio é na transferência do patrimônio. Esse aumento que está ocorrendo a partir de 2027. Comprei um imóvel, eu vou ter um ônus maior, então. Como? Adquiri um imóvel, eu vou ter um ônus maior. Vendi um imóvel. Se tu vender um imóvel, talvez tu tenha que pagar IBS e CBS também. Se tu adquirir, não.
né? O imposto do patrimônio que nós estamos referindo é na transferência inter vivos, doação ou inventário. Mas na venda do imóvel, dependendo da condição, tu pode ser contribuinte de IBS e CBS. Tá? Ainda estamos dependendo de regulamentação a respeito. Ótimo. Seu Clodomiro tinha levantado a mão, Carlos. Não sei se o Clodomiro se encontra ainda aí. É. Carlos, muito obrigado aí pela condução dos trabalhos. Doutor Estevão, ratifico todas as minhas palavras no início da nossa live, agradecendo aí pela sua parceria, do seu escritório, e até lhe peço desculpa que uma hora fui lhe chamar de Estevão, chamei de Alessandro, que o doutor Alessandro é o que nós demandamos a todo dia aqui, né, nas nossas situações cotidianas, que é um grande parceiro, assim como o senhor. E o pessoal da fronteira aí que lhe encheu de pergunta, ele deve no mínimo uma garrafa de vinho aí quando nós formos para Porto Alegre para lhe entregar pessoalmente. Então, eu lhe agradeço, tenho certeza que faremos outras, né? O presidente Marcelo certamente irá articular com o senhor a condução de novas lives no que nós tivermos a evolução da própria reforma tributária e outros assuntos que venham a surgirem no decorrer do caminho. Então, de antemão, lhe agradeço plena quinta-feira chuvosa, aí está aqui a nossa disposição para esclarecer dúvidas importantes para todos nós aí. Muito obrigado aí, lhe desejo um ótimo resto de semana para o senhor. Agradecer a todos os nossos associados que estiveram presentes aí nessa live aí, prestigiando o doutor Estevão e prestigiando o sindicato, né, que preocupado, como eu falei anteriormente aí, com a questão de sanarmos dúvidas, né, e trazermos todas as situações que são muito importantes para todos nós aí, tá?